Eu falava aqui nos últimos meses e muita gente comentava, Thiago, não vai acontecer nunca. Eu dizia, gente, o Augusto Aras, a partir do momento em que ele for confirmado como Procurador-Geral da República por mais 2 anos, ele vai começar a trair o Bolsonaro. Aguarde os próximos meses. Pois bem, não demorou meses, demorou dias. O Augusto Aras, só nessa semana, ele meteu 2 pancadas tão fortes no Bolsonaro que eu acho que o Bolsonaro tá vendo estrelinha até agora. E do jeito que o Bolsonaro tá cercado por todos os lados, é capaz ele nem ter visto de onde saiu a pancada. Por quê? A Procuradora-Geral da República, olha só, emitiu parecer favorável à quebra dos sigilos fiscal e bancário do Frederic Wassef, advogado de Jair Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, de Renan Bolsonaro e a pessoa que escondeu o Queiroz. E os sigilos dele serão quebrados desde 2018, quer dizer, da época que ele escondeu o Queiroz, os sigilos estarão quebrados. Olha, para você ter ideia, a CPI da Covid pediu a quebra dos sigilos do Wassef faz tempo, faz algumas semanas, e o ministro do STF, Dias Toffoli, ele negou. Primeiro ele negou, depois ele pediu para a Procuradoria-Geral da República se manifestar. Sabe o que faz a Procuradoria-Geral da República? Fala, não, tem que quebrar sim. Quebre os sigilos. Pronto. Agora o Dias Toffoli sempre foi, quando ele foi presidente do STF, ele sempre foi ligado ao Bolsonaro. Inclusive o Cássio Nunes foi indicado ao STF numa reunião que eles tiveram na casa do Dias Toffoli. Tem até foto do Bolsonaro abraçando o Toffoli e tudo mais. O Toffoli vai ter que ligar pro Bolsonaro e falar, desculpa, eu tentei. Falar aí com Augusto Aras, que o Aras é quem te ferrou nessa aí. Eu tentei ajudar, Bolsonaro. Foi o Aras. Tá ruim, viu? Tá muito, muito ruim pro Bolsonaro, porque o Wassef, ele é parte principal da ligação da Precisa, que é a empresa que ia intermediar a compra superfaturada da vacina Covaxin, que é uma vacina que não ia chegar, com o Fibbank e com o governo Bolsonaro. E o Wassef, por ser advogado do Flávio, fica muito, muito ruim. A CPI vai ter acesso, o Dias Toffoli ele não vai ter outra opção a não ser autorizar a quebra dos sigilos. A CPI vai ter acesso às movimentações financeiras do Wassef enquanto ele escondia o Queiroz. Vamos lembrar que o Queiroz foi preso e já tinha começado a pandemia. Tá ruim, mas a casa vai cair, a chapa vai esquentar. Eu vou explicar aqui o que a quebra de sigilos do Wassef pode causar para o Bolsonaro. O pânico em Brasília é geral. O Wassef tem muito contato com gente do STJ, do STF e tudo mais, e ele está desesperado. Mas antes de eu explicar, um segundinho, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, aproveita também, curte o vídeo, olha, 1 segundo, não paga nada, é completamente grátis. Embaixo do vídeo, rola assim o vídeo, e aí embaixo vai ter o botão inscrever. Clica nele e aí acontece uma coisa maravilhosa. Se você não quiser rolar o vídeo, aqui em cima vai ficar o botão inscreva-se aqui. Clica nele, aí vai aparecer inscrever, clica e aí acontece o quê? O algoritmo do YouTube, que é o sistema do YouTube, a parte do YouTube que você não vê, vai começar a mostrar esse vídeo para mais gente que não é inscrita no canal. A gente consegue furar a bolha e levar a verdade, a informação para mais gente que não é inscrita, mais gente que não tá ainda acompanhando o canal. E assim a gente consegue bater de frente com as fake news do Bolsonaro, porque eu sei e você sabe que o Bolsonaro trabalha com base em fake news. Então vamos levar a verdade para as pessoas? Inscreva-se aqui. A gente faz oposição todos os dias, inclusive nas ruas. No final do vídeo eu vou mostrar um trecho do nosso carro de som que rodou ontem em Palhoça, em Santa Catarina, denunciando os crimes do Bolsonaro. No final do vídeo. Mas agora, inscreva-se no canal e vamos falar sobre Frederic Wassef, o advogado de Bolsonaro, de Jair, de Flávio e de Renan Bolsonaro. CPI da Covid. Começou a perceber o quê? Começou a perceber as ligações do Wassef com o pessoal da Precisa. Por quê? Vamos lembrar, o Maximiano da Precisa, ele deveria ter sido preso. Sabia disso? Muita gente não sabe. Seria a grande bomba do mês. Porém, uma juíza falou que não. Anteontem foi feita busca e apreensão em 14 endereços da Precisa. Precisa é uma empresa ligada ao Ricardo Barros, que é o líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, e o dono dessa empresa, o Maximiano, ele foi levado pessoalmente pelo Flávio Bolsonaro para uma reunião com o presidente do BNDES, onde ele ia conseguir financiamentos bilionários, que eu vou te falar esse tipo de corrupção. Leva-se alguém no BNDES, essa pessoa consegue financiamento bilionário, e aí o que acontece? Quem vai dar a garantia de que essa empresa vai pagar? Algum banco como o Fibbank, algum banco que não tem essas garantias, mas finge que tem. Lembra que o Fibbank falava que tinha 7 bilhões e meio em patrimônio? Por que falava que tinha tanto patrimônio? Porque aí, se alguma empresa como a Precisa usar o Fibbank como fiador de um empréstimo e não pagar, não dá
o FIBENC pode ser o fiador. Só que se alguém for tentar executar, esse patrimônio não existe, é patrimônio fake. Então, iam usar, não sabe se usar o FIBENC ou alguma outra empresa. Usa-se algum banco, no caso do FIBENC nem banco é, alguma instituição como fiadora, pega-se um empréstimo bilionário e depois não se paga esse empréstimo. Não pensa, é um empréstimo, depois vai pagar. Não se paga o empréstimo. Aí quando o BNDES vai atrás do fiador, o fiador também não existe. Esse é o esqueminha bilionário com o BNDES que o Bolsonaro acusava o PT, gastaram 50, não se sabe disso, a Globo não noticia isso, eu falei isso aqui no dia, gastaram 58 milhões de reais para investigar, abrir a caixa preta do BNDES nos governos Lula e não se descobriu nada. O Bolsonaro até demitiu o ex-presidente do BNDES e mandou investigar de novo e não se descobriu nada. Por quê? O Bolsonaro tinha essa ideia de que esse esquema era usado nos governos do PT e não era. Quem começou a fazer esse esquema foi o Flávio Bolsonaro durante o governo Bolsonaro, junto com o Ossef, que também é ligado ao Maximiano. A CPI pediu a prisão do Maximiano. Ele seria preso, só que a juíza falou que não. Na verdade, a CPI pediu busca e apreensão. O Ministério Público pediu a prisão e a juíza falou que não. Pediram a prisão temporária, não era preventiva. A prisão temporária é 5 dias. Por quê? Porque aí enquanto se faz busca e apreensão e se investiga, o criminoso está preso, ele não pode usar do poder dele, celular, tudo mais, os contatos dele, para tentar ocultar outras provas. Por isso que se pede a prisão temporária em alguns casos, 5 dias, e pode ser prorrogada por mais 5 dias, ficar 10 dias. O Maximiano estaria preso hoje. Maximiano, amigo do Ossef, amigo do Flávio Bolsonaro. Tá, então a CPI, baseada em todas essas informações, da Precisa, dos contratos, da Covaxin, desse superfaturamento todo, pediu também a quebra dos sigilos do Ossef. O ministro Dias Toffoli falou não. O Ossef não tem nada a ver com o caso, por quê? Não, tem a ver, só que ele falou que não. O Dias Toffoli, lembre-se, ele foi presidente do STF até o começo do ano passado, e o Dias Toffoli era assim com o Bolsonaro. Inclusive, quando o Queiroz foi preso, o Bolsonaro, eu lembro que o Bolsonaro estava numa de golpismo, assim como ele estava até 7 de setembro. E aí prenderam o Queiroz, o Bolsonaro submergiu, ele virou um submarino e submergiu, foi lá pro fundo do oceano. O Bolsonaro desapareceu do noticiário por 2 semanas. Só aparecia notícia negativa do Bolsonaro, mas não aparecia mais falas dele. Ele sempre fazia uma fala, outra, tudo mais, desviava o foco de uma coisa ou outra. Quando o Queiroz foi preso, não. E aí, nessa época, começou a ser articulada a indicação do Cássio Nunes ao STF. Foi uma indicação feita pelo Gilmar Mendes e pelo Dias Toffoli. Tá. O Cássio Nunes traiu os ministros do STF que o indicaram e ficou ao lado só do Bolsonaro. O Dias Toffoli ainda tem não sabe sei lá por quê, alguma coisa com o Bolsonaro, que ele gosta do Bolsonaro, o Bolsonaro dele, e o Dias Toffoli tentou salvar o Frederico Ossef. Talvez a conexão entre o Bolsonaro e o Toffoli seja exatamente o Ossef. O Ossef, eu falei aqui várias vezes, ele é o tesoureiro das propinas do Bolsonaro. Assim, isso tá claríssimo, claríssimo. A grande mídia não fala porque não quer. O Ossef é o tesoureiro das propinas do Bolsonaro. Por isso que o Ossef tem tanta grana. É por isso que o Ossef ganhou 9 milhões da JBS, a JBS cujos donos, eles admitiram que pagaram propina a mais de 300 políticos. E aí, de repente, eles pagam 9 milhões pro Ossef fazer um documento, um parecer. Pô, que documento caro, né? Pagaram quase 500 mil reais por linha do documento. Por quê? Porque o Ossef é o advogado do Bolsonaro. Muito político recebe propina via advogado. Aí, eu não vou pagar para você a propina, que senão a gente vai descobrir, eu te pago para advogado. Por quê? Porque serviços advocatícios não têm um valor de mercado. Por exemplo, você pode ter um defensor público que é grátis, ou você pode, no mesmo processo, se você tem mais dinheiro, você pode contratar um advogado por 10 milhões. Por quê? Porque é um serviço que não tem um valor estipulado. Para esse tipo de caso custa tanto. Não. Então, paga-se muita propina, é paga por meio de advogados. Muitas. Aí, e o Ossef é assim com vários políticos, tá? Aí, pediram a quebra de sigilo, o Toffoli falou não. Agora, o senhor Augusto Aras... Na verdade, tem uma coisa que é engraçada. Quem tá assinando todos esses pareceres é a Lindora Araújo. Lindora, eu falo dela aqui faz mais de 2 anos. Comecei a falar da Lindora em julho de 2019. Por quê? Porque a Lindora Araújo teve um encontro com o Flávio Bolsonaro. E a partir de então, ela começou a emitir sempre decisões da Procuradoria-Geral da República para melar o caso do Queiroz. A Lindora já era subprocuradora da República e o Aras ainda não era. Era a Raquel Dodge, em julho de 2019, e eu já falava de Lindora, ninguém nem sabia quem era Lindora, eu falava, essa mulher, ela vai salvar o Flávio. Aí entrou Augusto Aras, ela virou a número 2.
do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República. O Aras ergueu a número 2 do Ministério. Ela sim com o Flávio. Tinham encontros, até vazou que eles tiveram encontros sozinhos. Estavam o Flávio e ela na casa dela, encontros, Flávio sei lá o que estavam fazendo, e ela sempre do lado. Só que faz mais ou menos 2, 3 meses, e exatamente quando eu comecei a falar, o Aras vai trair o Bolsonaro, ele será reconduzido ao cargo, ele trai o Bolsonaro instantâneo, mas vai ser aos poucos. Você vai começar a ver indícios depois. Eu não sabia que ia ser tão rápido. Eu achei que ele ia fazer um parecer aqui, outro ali. Eu não sabia que ele ia pegar o Bolsonaro de jeito com os sigilos do Ossef. E a Lindora foi ela quem assinou. Quebre os sigilos do Ossef. Agora o Dias Toffoli está de mãos atadas. Qual é a moral de um ministro do STF de negar o pedido da CPI e negar o pedido da Procuradoria-Geral da República de quebrar os sigilos dele? E aí, quebrando os sigilos do Ossef, desde do final de 2018 até agora, vai englobar todo o governo Bolsonaro e a parte da... Porque a pandemia começou no final de março de 2020. Começou oficialmente em 17 de março de 2020, foi quando foi decretado o estado de calamidade pública, apesar do Brasil ter pouquíssimos casos. Quem trouxe os casos na época foi o Bolsonaro, que ele voltou dos Estados Unidos com quase 30 infectados, e aí começou a Covid no Brasil de jeito. Tá, vai pegar o tempo em que o Queiroz, nessa época o Queiroz estava escondido em Atibaia, eu ia falar sítio, na casa do Ossef. E antes disso, o Queiroz estava escondido num apartamento mansão. Eu sei porque eu morei no Guarujá, litoral de São Paulo. Eu sei o prédio que é. O prédio em que o Ossef tem apartamento e ele escondeu o Queiroz também por quase um ano, olha, deve custar milhões um prédio lá em frente à praia. Cada apartamento lá tem 200 metros quadrados. O Queiroz estava no bem bom no Guarujá, depois foi para Atibaia. E aí, nesse período, saberemos os gastos do Ossef com o Queiroz, porque a CPI vai ter acesso a tudo isso. A CPI tá para acabar, mas eles vão ter acesso a tudo isso. E o Toffoli agora tá de mãos atadas, ele vai ser obrigado a fazer isso. Olha como Augusto Aras e a Lindora Araújo traíram o Bolsonaro. Thiago, eu vou falar. Eu falei aqui, quem acompanha o canal há tempo sabe, eu falava, o Aras vai trair o Bolsonaro, ele vai ser reconduzido ao cargo, vai trair o Bolsonaro. Aí, adiantaram a sabatina do Aras, que seria no meio de setembro, adiantaram para agosto. O Aras foi reconduzido com 57 votos do Senado, foram apenas 10 votos contra ele. Inclusive, boa parte da esquerda votou a favor do Aras. Falaram, mas ele é o capacho do Bolsonaro. Eu falava, ele vai trair. Ele vai trair, gente. Calma, gente, ele vai trair. Eu leio os comentários, você acha que eu não leio? Fala, não, Thiago, você tá sonhando. Toma aí, ó. Aí, ó. Começou as traições. E essas traições começaram já antes. Eu tô falando isso aqui, várias decisões que antes a PGR não emitia contra o Bolsonaro. Você lembra de uma decisão deles contra o Bolsonaro? Não. Eles só quando eram muito pressionados pelo STF, pela opinião pública, aí eles abriram uma investigação para não dar em nada. Agora não. Agora é parecer um atrás do outro contra o Bolsonaro. E mesmo a sabatina do Aras tendo sido adiantada, o Aras só foi reconduzido ao cargo oficialmente agora, 14 ou 16 de setembro, no meio de setembro, é que o Bolsonaro assinou oficialmente a recondução dele ao cargo. Então agora ele está oficialmente como Procurador-Geral da República por mais 2 anos. Então agora oficialmente o Bolsonaro não pode mais demitir o Aras. A única coisa que ele pode fazer é colocar o Aras no STF, mas ele jogou um banho de água fria no Augusto Aras na semana passada. O Bolsonaro disse a várias pessoas que se o André Mendonça não conseguir a indicação dele ao STF, se ele não for aprovado pelo Senado, o Bolsonaro vai indicar outro evangélico, porque ele deve isso ao gado dele, aos apoiadores dele. Ele prometeu, ele vai ser obrigado a cumprir. Que promessa burra que fez o Bolsonaro. Se ele não tivesse feito a promessa, ele ainda podia ter o Augusto Aras na rédea curta aqui, na coleira, assim, rédea curta, ó, vem Aras, fica comigo, Aras. Mas não, fez a promessa, teve que falar, falou pra muita gente agora, e o Aras, obviamente, ficou sabendo lá. Eu vou falar um negócio, em Brasília, muita gente fala, tem gente que é fofoqueira. Eu vou falar, tem gente que é fofoqueira, o pessoal lá de Brasília. Isso chega tudo no ouvido de todo mundo. O cara fala um tantinho, a coisa chega no ouvido de todo mundo. Então chegou no ouvido do Aras, agora ele tá, toma Bolsonaro. Já vem mais. Você vai começar a ver nos próximos meses o senhor Augusto Aras indo com tudo pra cima do Bolsonaro e, olha, com boa parte do STF indo junto pra cima do Bolsonaro, com o TSE, com todo mundo. Claro, em alguns assuntos ele vai ficar em cima do muro ainda. Eu digo ainda. Vamos ver 2022, quando chegar a próxima eleição, o que vai fazer o senhor Augusto Aras. E vamos ver em 2023, quando o Bolsonaro não for mais presidente, você vai ver uma guinada do Aras contra o Bolsonaro. Claro, ninguém mais vai se importar muito que o Bolsonaro não será mais o presidente. Mas, eu espero que não seja já logo no mês que vem que caçem a chapa. Eu espero, tomara. Mas, sendo em 2023, assume o Lula, assume alguém da esquerda, o Bolsonaro não é mais presidente, você vai ver o Augusto Aras, você vai ver uma guinada completa contra o bolsonarismo.
Espera, quem viver verá. E eu tô avisando antes, eu dou spoiler antes. Agora eu vou mostrar aqui o carro de som em Palhoça, Santa Catarina. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Bolsonaro tá envolvido em esquema de corrupção que causou tantas mortes por toda a nossa nação. Não tem mais como esconder e até o seu aliado denunciou na CPI tudo que estava errado. Pra poder comprar vacina superfaturada, atrasou a compra das que estavam aprovadas. Quase 2 bilhões pra comprar da Covaxin. Como é que paga isso? Tem que ter um fim. Aqui um trecho lá de Palhoça. Próximos vídeos eu vou mostrando as outras cidades. Vamos continuar indo pra cima desses malditos. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo sempre Pix, PicPay e também as minhas outras redes sociais. Falou!